Werneck, tá? Eu sou engenheiro formado no ITA, me formei no ITA em 2006, né? E assisti 2 Copas do Mundo no ITA. E depois que eu me formei no ITA, eu trabalhei com engenharia, eu trabalhei com engenharia na Embraer, trabalhei com engenharia em Portugal, depois eu trabalhei com educação, né? Eu era coordenador financeiro e também professor de física e matemática numa escola ali na região do centro-oeste brasileiro, né? Mais especificamente em Goiás, Brasília. Aí depois eu mudei para Portugal, fui fazer um mestrado na Universidade Nova de Lisboa, mestrado na área de finanças. Depois desse mestrado voltei para trabalhar em São Paulo, mais assim, na área corporativa, de planejamento estratégico. Mas aí eu larguei tudo. Eu fiz também um concurso na Petrobras, eu cheguei a trabalhar como engenheiro de petróleo na Petrobras, mas aí eu larguei tudo para me dedicar à educação, né? E lembro que em 2014, no meio de 2014, eu montei aqui em Belo Horizonte a gente chama de salinha, uma salinha de matemática, focada no Enem, e uma salinha de matemática e física com um amigo meu, para o pessoal que queria passar no ITA. Aí, depois naquele ano, né, eu resolvi montar um cursinho online. Olha que legal, um cursinho online. Você que tem vontade de empreender, de montar um negócio na internet, eu tinha que montar um cursinho, né? E naquela época já tinha uns cursinhos assim, daqueles mais baratinhos, de 15, 20 reais. E eu fui fazer a conta na ponta do lápis, eu vi assim, cara, não tem como eu fazer nada de qualidade cobrando 15, 20 reais por mês, né? Não vou ter dinheiro para pagar ninguém, vou ter que pegar dinheiro de investidor. Eu não tinha investidor na época. E aí eu estava conversando com um amigo, a gente teve uma ideia, ele teve uma ideia, né? E eu gostei da ideia de montar uma turma ITA online. Esse amigo meu só deu a ideia mesmo, ele não participou da montagem. Quem montou comigo foi a minha esposa, a Lucimara, e a gente montou a primeira turma ITA online do Brasil. Hoje o meu foco é te passar conteúdo, tá? 100% conteúdo para te ajudar a passar no ITA com um ano de preparação. E tudo que eu te falar aqui para passar no ITA vale também para o IME, vale para a SpaceX. Não vale para medicina, para passar pelo Enem, né? Necessariamente. Algumas coisas vão valer para passar no Enem, mas a maioria não. Então, o que acontece, né? Eu vou te passar conteúdo, mas eu não estou aqui para te vender nada. Mas você tem um cursinho online e não sei o quê, você quer fazer propaganda do seu curso. Não é isso, né? É lógico, faz parte do processo de divulgar o cursinho, fazer conteúdo grátis, né? Entre fazer uma propaganda, vem aqui, compre meu cursinho. Eu prefiro fazer um conteúdo grátis, aí você conhece, se você gostar, você matricula, se você não gostar, você não matricula. O importante é te ajudar a conquistar o seu objetivo, que é passar no ITA, né? Bruno, mas você acha que eu consigo passar no ITA sozinho? Eu já conheci algumas pessoas que sim, né? Mas eu acho que é melhor você fazer um cursinho, a sua vida vai ser mais fácil, tá? E eu acho que se você quiser passar, a melhor opção é você fazer a turma do quadro. Falou que não ia vender, não, porque toda pessoa, eu tenho um cursinho pro ITA, vem aqui e fala que você tem que fazer o cursinho, fala que eu fazer o quadro, seria meio incoerente, né? Mas, enfim, o fato é que eu não tô aqui para necessariamente vender, mas eu tô aqui para te ajudar a passar no ITA, tá bom? Eu sei que vai ter gente que não vai acreditar e tal, tá tudo certo, a vida é assim. Mas se você quiser aprender como passar no ITA com um ano de preparação, fica aí, porque é isso que eu vou te ensinar hoje, tá? E quem sou eu para te ensinar a passar no ITA, né? Como eu te disse, eu já passei no ITA. E quem sou eu para te ensinar a passar no ITA com um ano de preparação? Porque quando eu fiz o ITA a primeira vez, acredite se quiser, eu quase passei. Eu tinha média para passar, mas eu fui eliminado em português, porque eu não acertei o mínimo na prova de português. E na época que eu fiz o ITA, a prova do ITA era diferente de hoje. Hoje no ITA, vou te explicar daqui a pouco, né? A gente vai ter uma visão geral sobre o vestibular. Hoje no ITA, o vestibular tem duas fases, né, bem definidas. Tem um dia de questões objetivas, né, questões de marcar,
que é o que a gente chama de primeira fase, o ITA também chama de primeira fase, e depois, algumas semanas depois, tem 2 dias que são provas discursivas, que você tem que apresentar a sua resolução de tintim, né? Mas na época que eu fiz não era assim, na época que eu fiz eram 4 dias seguidos, e se você teria suas questões discursivas corrigidas se você acertasse um determinado número mínimo, né, de questões durante todo o concurso, né? O foco aqui hoje não é discutir o vestibular do ITA no sentido de por que eles mudaram, por que agora o vestibular do ITA está com 3 dias em semanas separadas, em vez de 4 que era antes, né? Eu acho que é sempre uma questão econômica para fazer um processo otimizado do ponto de vista econômico, né? Mas, enfim, o fato é que o vestibular do ITA hoje é assim. Hoje, vamos dar uma olhada aqui no vestibular do ITA de uma maneira geral. Vou compartilhar uma tela aqui com você. Olha só, pronto, tá aí a tela. Deixa eu ver como que eu vou colocar aqui. Vamos colocar aqui nessa posição. Essa aí é a tela do vestibular do ITA, né? Você tem aqui várias informações, inclusive tem as datas aqui. A primeira fase é no dia 16 de outubro e a segunda fase é no dia 8 e 9 de novembro, ou seja, mais ou menos 3 semanas depois, né? Que a gente tem a segunda fase. E vamos dar uma olhadinha aqui, então. Eu preparei para conversar com você. Vamos começar olhando aqui a parte de perguntas frequentes. Aqui não fala muita quantidade. Eu preparei para conversar com você. Vamos começar olhando aqui a parte de perguntas frequentes. Aqui não fala muita quantidade, né? Então vamos olhar aqui estatísticas. Olha só as estatísticas. Esse ano o vestibular do ITA teve praticamente 8 mil inscritos, né? Praticamente 8 mil inscritos para um total de 150 vagas. Mas se a gente olhar aqui na parte de estatísticas, a gente vai ver que em tempos normais, sem pandemia, vamos pegar aqui um ano sem pandemia, ó, 2021, 9.700 candidatos, de pandemia, né? No ano de 2020, 11.400 candidatos, tá vendo? O vestibular do ITA ele tem uma média aí, né, de 10 mil inscritos, vamos dizer assim, e esses 10 mil inscritos, eles estão brigando por 150 vagas. Nesse contexto de mais ou menos 10 mil inscritos para 150 vagas, a gente tem ali, fazendo uma conta perfeita, né? 66,6666666, vai falando até o último é 7 candidatos por vaga. Então, alguma coisa entre 60 e 70 candidatos por vaga, porque às vezes o número de candidatos diminui um pouco, às vezes aumenta. Então, a gente está pensando em 60, alguma coisa entre 60 e 70 candidatos por vaga, tá? E aí, vamos dar uma olhada aqui agora. Vamos passar a visão geral do vestibular do ITA, pensando aqui nas perguntas frequentes. Eu vou ler aqui com você, tá? Eu vou comentar cada uma das perguntas, tá? Então, quais são as idades mínimas e máximas para ingressar no ITA? Eu falo assim, ó, você precisa ter 23 anos de idade no dia 31 de 12 de 2022. Então, por exemplo, se você vai fazer 23 anos de idade este ano, beleza, você pode entrar. Se você vai fazer 23 anos de idade no dia 1º de janeiro de 2023, você também pode entrar, né? Isso já cria uma dificuldade a mais no vestibular do ITA, que, diferente dos vestibulares para medicina, o ITA você não pode ficar tentando indefinidamente, assim, tem gente que tenta passar em medicina 4, 5, 6, 7 vezes, né? No ITA não dá. Você tem até os 23 anos e acabou. O ITA é assim. Os candidatos que estão no primeiro ano do ensino médio ou no segundo ano do ensino médio, eles têm que fazer como treineiros, eles não vão concorrer às vagas. Qual que é a estrutura do vestibular do ITA? Aí fala assim, ó, tem a primeira fase, que é uma prova de 60 questões objetivas, tá? Sendo 12 de cada uma das seguintes matérias: matemática, física, química, português e inglês, né? Igual está escrito aqui embaixo. E tem a segundo dia, que é a segunda fase, que no primeiro dia matemática e química, 10 questões de cada,
E no terceiro dia, já é o segundo dia da segunda fase, física e redação. Bruno, por que o ITA deixou física e redação no mesmo dia? Eu tenho uma hipótese, tá? Eu posso compartilhar essa hipótese com você. Se você fizer uma análise das provas do ITA, você vai notar que, tradicionalmente, a prova de física ela é a mais difícil das 3 provas de exatas. Acontece de a prova de matemática vir mais difícil? Acontece, mas é raro. Acontece de a prova de física, de química vir mais difícil? Acontece. É menos raro do que a de matemática, mas, tradicionalmente, a prova de física é a mais difícil. Bruno, como você sabe disso? A primeira prova de física, a primeira prova do ITA que eu fiz foi a prova de 1988. Então, eu cheguei a dar uma olhada em praticamente todas as provas do ITA, desde a prova de 1988 até a do ano passado, né? E tem um jeito também fácil de saber qual é a prova mais difícil, né? Só entrar nas estatísticas do vestibular e ver a nota média dos candidatos convocados em cada prova. Então, não precisava nem ter feito as provas, sabe? Mas tem essa informação lá. Como que calcula a média final na prova do ITA? Olha só que legal. Isso aqui é bem legal, tá? Que eu vou falar agora. Que geralmente nós não damos muito valor assim, a essa informação. A gente fica muito focado naquele lance do ITA, matemática, física e química, mas a gente não vê que, olha só, como que é calculada a média. 20% da sua média é a nota da primeira fase e a nota da segunda fase responde por 80% da média final, sendo que matemática mais 20%, física 20%, química 20%, e veja bem, como diria Ciro Gomes, repare bem, 20% é a nota da redação. A nota da redação ela tem o mesmo peso que a nota de matemática, ela tem o mesmo peso que a média da primeira fase, né? Ela tem o mesmo peso das outras disciplinas. Esta é uma mudança recente do vestibular do ITA. E eu lembro que eu fui lá acompanhar o vestibular do ITA, se não me engano, em 2018, e eu conversei com uma professora lá, foi minha professora no ITA, inclusive, eu não era o melhor aluno na sala dela, ela até chamou minha atenção uma vez numa aula, mas eu não sei porquê, ela foi super simpática comigo, ela não guardou rancor do aluno pouco exemplar que eu fui na matéria dele. A matéria dele era uma matéria bem difícil, assim, era transformada de Fourier, era uns cálculos muito doidos, assim, sabe? Uma parada muito louca, que obviamente eu não lembro mais, né? Cálculo 1 eu lembro, cálculo 2 eu lembro mais ou menos, acho até legal, mas a matéria dela eu não lembro. E aí, vejamos bem, o que ela falou? Ela falou assim, Bruno, a gente gostaria muito de mudar o formato do vestibular do ITA para ter um perfil de aluno um pouco mais... um pouco diferente, um aluno que saiba se comunicar bem, né, que tem uma visão mais ampla de mundo. E olha, pasmem, ela chegou a falar comigo que eles estavam cogitando colocar biologia, geografia e história no vestibular. Mas parece que não foi para frente, e aí eles aumentaram o peso da redação. E a redação realmente não é fácil, né? Você vê as notas de português da galera no vestibular do ITA, elas não são muito altas, assim, né? E redação, principalmente, a galera não vai muito bem. Não entendo muito o motivo. Quer dizer, eu entendo, né? Porque eu já estive nesse lugar, a gente está mais foco nos exatos. Mas vamos continuar. Olha só, para você não ser eliminado na prova do ITA, você precisa tirar pelo menos 4 em cada matéria e 5 de média final. Isso significa que nessa primeira fase aqui, ó, na prova de inglês, lembra que a prova tem 12 questões de cada matéria, matemática, física, química, português, inglês, aí você tem que ir lá no edital ler, você precisa acertar 5 questões. Você não precisa acertar muitas de inglês, são 12, só precisa acertar 5. Isso deixa a vida da gente um pouco menos difícil. Repare bem nesse 4 aqui, não é 4 acertos, é 40%, ou seja, 5 acertos. Por quê? Porque 40% de 12 é 4,8. Então eles arredondam para cima, que é 5. E 5 tem que ser sua média final. Para não ser reprovado, é 4 em cada matéria. Presta atenção, significa que em inglês você só precisa acertar 5 questões.
para não ser eliminado. Por que eu estou falando de inglês? Porque inglês não conta na média, tá? E eu estou falando essas coisas para você porque isso vai impactar diretamente na estratégia que a gente precisa seguir. Nota de corte. Qual foi a nota de corte mínima, né? A nota mínima nos testes para que as questões dissertativas fossem corrigidas, ou seja, para avançar para a segunda fase, tá? Aí eles só acham para concorrência 6,5, cota racial 5,33 para vagas da carreira militar. Para vagas da carreira não da carreira militar, 6,5, 5,17 a cota racial. Ou seja, 6,5 é a nota para você não ser eliminado, para você avançar para a segunda fase, né? E 7, obviamente, você garante que você vai para a segunda fase. Qual foi a nota de corte mínima para passar no vestibular? Aí você observa que a nota de corte cai, né? Isso aqui são dados do último vestibular. 5,7 na ampla concorrência para quem quer carreira militar, 5,26 na cota racial, 5,88 para quem não quer carreira militar na ampla concorrência e 5,48 na cota racial, tá? Ah, Bruno, por que tem essa diferença e tal? Eu acho que aqui é uma discussão mais aprofundada sobre a estrutura do sistema educacional, a sociedade brasileira. Eu não vou entrar nessa discussão agora, porque eu também nem tenho competência para discutir sobre isso. Mas o fato é que as médias são essas, né? Não é igual medicina que você tem que acertar mais da metade, quase acertar tudo, né? Mais da metade tem que acertar, mas não é tudo. Medicina tem que acertar mais. Em que matéria os candidatos tiveram a menor média? Português foi a matéria que os candidatos tiveram a menor média. Pare bem nessa informação aí, presta atenção. Em qual especialidade de engenharia os candidatos têm maior chance de classificação? Não faz diferença, não tem diferença a especialidade. A convocação é feita a partir da média final. O que é isso? Significa? Presta atenção, isso aqui é importante. Significa que no ITA, independente do curso que você quiser fazer, lá tem 5 ou 6 cursos, né? Tem engenharia eletrônica, engenharia civil, que antes chamava infraestrutura, engenharia de computação, engenharia mecânica aeronáutica, engenharia aeroespacial. 6, são 6. Você pode colocar qualquer curso. Mas como que eles vão fazer a convocação? Eles vão pegar os 150 primeiros e vão chamar. E aí vai alocando nos cursos. Vamos supor que o 100º não conseguiu ser alocado no seu curso. Eles vão e alocam na segunda opção dele. Entendeu? Então, o último pode ir até para a última opção dele, se não tiver vaga. Geralmente não acontece, é mais distribuído. Aí, quando chega no final do segundo ano, você tem a opção de tentar mudar de curso. Tem alguns cursos que são mais concorridos no final do segundo ano, quando a gente tenta mudar lá dentro. Tem outros que são mais menos concorridos. Enfim, tem isso. Porcentagem de mulheres, 23% dos candidatos inscritos. Olha, é uma média maior do que dos outros cursos de engenharia nas outras faculdades, tá? Porcentagem de mulheres inscritas nos cursos do ITA, 23%. E lá dentro, 8% dos candidatos convocados são mulheres. Então, quer dizer que, tradicionalmente, a quantidade de candidatos no ITA, né, mulheres é de 8%. Por quê? Porque se na média tem 5 anos de alunos lá, né? Tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. 8% é a média, quer dizer que tradicionalmente 8% é a média de aprovados, tá? Assim, se você quer passar no ITA, essa explicação você vai entender relativamente rápido. Qual o curso mais procurado no ITA pelas mulheres? A engenharia aeroespacial. E aqui eu vou fazer uma piada, não é uma piada de gênero, mas é engraçado, que quando a gente entra no ITA, é muito comum a maioria das pessoas querer fazer engenharia aeroespacial para poder viajar para Marte, ser astronauta, quer fazer engenharia mecânica. Aí quando chega ali pelo segundo ano, a pessoa descobre que os bancos, as consultorias pagam rios de dinheiro para os engenheiros formados do ITA, assim como as big techs, né, do mundo, tipo Facebook, Amazon e Google. E aí a galera do ITA muda e vai atrás do dinheiro. Acontece. Agora tem a Tesla, né? Mas eu não conheço ninguém do ITA que foi trabalhar na Tesla.
que é um negócio mais do Elon Musk, né? Do Elon Musk, que pode trabalhar com engenharia na veia. Mas o pessoal do ITA tem essa característica aí. Chega lá, o dinheiro fala mais alto. Existem atividades extracurriculares no ITA? E existe um monte. Eu nem vou falar de todas aqui, tá? Aqui tem só algumas. Ó. Aqui tá falando aerodesign, tem futebol de robôs e tem o mini baja. Isso aqui são só algumas, né? Na área cultural e esportiva tem várias atividades, tem semana de arte, que o pessoal organiza uma semana de arte lá, tem teatro, cultura, música, tem torneios que a gente disputa, que o pessoal do ITA disputa com as outras universidades, né? E a gente disputa vários torneios e com várias faculdades de todas as modalidades esportivas, que lá no CTA tem um centro esportivo gigantesco, né, que é onde o ITA fica, mas no final das contas a gente só compete mesmo no xadrez. O pessoal do ITA só consegue competir no xadrez. As outras matérias a gente não consegue, não. A gente acaba indo mal nas outras competições, né? Mas o pessoal tem aquela confraternização, faz festa lá dentro. Algumas pessoas, né, gostam de experimentar uma cervejinha, fazer uma festinha, mas a gente compete mesmo no xadrez, tá? Já falei das perguntas frequentes, vamos dar uma olhada no perfil dos candidatos do ITA? Vamos dar uma olhada? Isso também é legal, já que você vai prestar o vestibular do ITA, é bom você saber com quem está concorrendo. Vamos lá. Ó, vamos dar uma olhada aqui no perfil do vestibular de 2022, que é o último, né? Então aqui tem quantidade de optantes, né? A gente vê que, olha só, 36% optantes, 50% quase não optantes, ainda tem 15% treineiros. Isso aqui é um negócio legal para você prestar atenção. Olha só, 15% de treineiros foi 2021. 2022, vamos ver 2021. 16% treineiros. Vamos ver aqui 2020. 2020, quase 18% treineiros. Você observa que o pessoal tenta o vestibular do ITA mais de uma vez para treinar, né? Então você vai concorrer com pessoas que estão tentando mais de uma vez, tá? É normal, isso vai acontecer. Se você está na sua primeira tentativa, bacana. Você pode estar no ensino médio, você está nesse grupo aqui dos treineiros. Mas você vai observar que tradicionalmente tem aí perto de 15% de pessoas que tentam o vestibular do ITA já no meio do ensino médio. Aqui tem uma distribuição de cursos, a maioria que é aeroespacial, né? Olha que legal isso aqui. Procedência dos candidatos, tá? A maioria é de escola particular, o que a gente até entende, né, facilmente, porque talvez o pessoal da escola particular acaba recebendo mais informação, né, recebe as propagandas para fazer o vestibular do ITA, inclusive você aí, ó, que não sei se você é de escola pública ou particular, fala aí para mim se a sua escola é pública ou particular. Se você conhecer pessoas de escola pública que gostam da área de exatas, que têm vontade de fazer engenharia, comenta com a pessoa sobre o ITA. O ITA é uma faculdade boa para quem gosta de exatas. E o ITA tem outras vantagens, né? Por exemplo, eu, quando fui estudar no ITA, eu era de uma origem assim, muito pobre, né, financeiramente, né? O pessoal fala de origem humilde, mas é muito difícil achar no ITA uma pessoa assim que é muito humilde, né? O pessoal do ITA, tradicionalmente, vamos dizer que eles têm um pouco de excesso de confiança. É normal. E precisa, né? Para você encarar um desafio grande, você precisa ter excesso de confiança, né? Você não pode ter uma leitura muito clara da realidade, não, porque se você tiver, você não enfrenta a realidade. Então você tem que ser meio avoado, assim, ó. Que isso? Né? Para passar no ITA, tem que ser uma pessoa bem desconectada do mundo real. Ficar mais no mundo dos números, da tecnologia, né? Passar no ITA tem que ser mais, não pode ser muito racional, não, senão você acaba desistindo, o que é bem difícil. Mas, sem querer desanimar você, né? Tradicionalmente, o pessoal da escola particular recebe mais informação sobre o vestibular e seria bom ter um processo de divulgação maior em todas as escolas, né? Fazer mais propaganda na internet, hoje em dia na internet. E olha que interessante, hoje o número de pessoas que fazem algum curso preparatório
está na faixa dos 37%, 44%, tá vendo? No caso dos optantes, 37%. Dos não optantes, 44% fazem um curso preparatório. O que isso significa? Significa que é com essas pessoas que você vai concorrer. Você vai concorrer majoritariamente, tá? Não é 100%, mas majoritariamente você vai concorrer com pessoas de escolas particulares e que fizeram curso preparatório. Então, muita gente já optou pelo curso preparatório. Tá? A média dos candidatos, já falei. Vamos ver mais estatísticas aqui. Vamos pegar 2021. Então, aqui ainda teve 10 mil candidatos. Olha só, o número de pessoas que fizeram curso preparatório também ali perto de 30% entre os optantes e perto de 40% entre os não optantes. Então, você vê que a galera faz o curso preparatório mesmo, tá? Então, vai ficar mais fácil a sua vida se você fizer, beleza? Bacana. Vamos lá, a gente já viu o perfil dos candidatos, agora vamos lá. O que você precisa fazer para passar no vestibular do ITA? Anota aí, pega um papel para você anotar, tá bom? Pega um papel para você anotar. Você precisa, primeiro, não ser eliminado na primeira etapa. Para você não ser eliminado na primeira etapa, você não pode tirar menos de 4 em cada disciplina e você também não pode tirar menos de 5 na média global, né? Para você não ser eliminado na primeira etapa, você não pode tirar menos de 4 em cada disciplina e você também não pode tirar menos de 5 na média global, né? Então, nós vamos fazer aqui uma análise do vestibular, olha só. Vamos fazer aqui, vou colocar uma tabelinha com você, tá bom? Quantas questões tem na primeira fase? 12 de cada matéria. Quantos acertos você precisa ter? Média. Para não ser eliminado, se você tiver 4 acertos em todas, como que calcular a média? A média é só a nota de português, né? Então ele pega aqui, ó, ele vai somar esse número aqui de questões, joia, com esse número e vai calcular. Então, olha só que interessante. Para você não ser eliminado, se você tiver 5 acertos em cada matéria, o ITA gosta de fazer a média por 10, né? Então, você vai ter média 4. Então, você não vai passar porque a média não ficou acima de 5. Então, você precisa ter mais. Aí você precisa, vamos lá. Aí você começa a ter 6 acertos em cada matéria. Aí você consegue não ser eliminado. Observe que a nota de inglês não conta, tá vendo? Eu posso mudar a nota de inglês. Então, em inglês você pode ter os 5. Em inglês você pode ter 5 na primeira fase, tá? Mas, se você olhar a nota lá do vestibular do ITA, a média para passar é 6,5. Então, média para passar é 6,5. 6,5, né? 6,50. Mas a gente não quer correr de ficar na rabeira, nós vamos colocar um 7 aqui, né? Vamos colocar um 7 para a gente ter garantia. Então, a gente precisa buscar uma média 7 aqui para não passar. E aí, para você ter a média 7, vamos ver, se eu tiver 7, a minha média não vai, tá vendo? Em inglês eu posso deixar a mesma, que não faz diferença na nota. Eu tenho que ter aqui uma média 8, se eu tiver média 8, ainda não dá se eu acertar 8 em cada matéria, então eu vou buscar o 9. Tem que acertar 9 questões em cada uma delas, ou seja, você precisa de 36 acertos nas matérias que contam. O que isso significa? Que você pode ainda deixar uma margem de segurança em termos de número de questões que você resolve. Se você, em vez de tentar fazer as 12 questões de cada matéria, você tentar fazer 11 questões, eliminar uma, simplesmente jogar uma fora, você ainda tem chance de ter um desempenho bom e passar para a próxima fase, tá? Presta atenção nisso que eu te falei, por quê? Porque depois eu vou usar essa informação para você para você saber como você vai se preparar para a prova. Tá? Muita gente às vezes fica eufórico, né? Fica com pressa, assim, ansioso para ter a resposta rápida e esquece de analisar tudo. Eu estou fazendo uma análise completa aqui para você, já entrando até um pouco em estratégia de prova. Aí lembra que eu te falei que
que a prova de física tradicionalmente é a mais difícil, lembra que eu te falei isso? Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas do vestibular. Vestibular 2022, é o último vestibular, olha só. Matemática, a média dos aprovados foi 7,8. Física foi 6,04. Química, 5,57. Redação, 5,3. Agora vamos olhar no ano anterior, no ano de 2021. A média de matemática foi um pouco menor, foi um ano que a prova de matemática veio mais difícil. E a de física foi um pouco maior, foi um ano que a prova de física veio mais fácil, mas química continuou baixa a média. Aí vamos olhar um vestibular mais para baixo aqui. Matemática veio alta de novo, tá vendo? E química veio perto de 7, mas física veio baixo. Português continuou sempre baixo, ali perto de 6. Tá? Vamos descendo. Matemática, a média foi 8,9 dos aprovados. E física, a prova como um todo parece que foi mais fácil, né? Mas física ainda foi a mais difícil. Então, tradicionalmente, vamos ver aqui para baixo. Aqui de novo, ó. Matemática, média 7,7. Física foi alto também nesse ano. Que ano foi esse, hein? Foi muito alto, 2018, um vestibular mais fácil, né? Aí quando chegou aqui 2017, a média de matemática foi alta de novo. Então o que você observa com essa informação? Que a média de matemática da galera, tradicionalmente, é mais alta. Se a média de matemática é mais alta, você, para competir, você precisa ter mais acertos em matemática. Então vamos buscar 10 acertos aqui em matemática, porque aí a sua média começa a subir, tá passando por 7,7. E como física é mais difícil, você pode baixar um acerto aqui em física. A sua média ainda fica 7,5, que passa para a próxima fase. Tá vendo? Eu estou fazendo um joguinho aqui de quantos acertos você precisa fazer para passar. Por que isso é importante? Porque só faz sentido você começar a se preparar se você souber onde você precisa chegar, né? Se você, para quem não quer chegar, não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Já diria a mocinha lá do Mágico de Oz. Mas no seu caso, não, você sabe que você quer passar no ITA, então você tem que ter o número de acertos do ITA. Aí, química também, como é mais difícil, você pode pensar em ter 8 acertos. E português, lembra que na primeira fase, português é só de marcar a prova, uma prova de múltipla escolha. Então, você pode buscar também uns 10 acertos. É uma prova que é literatura, tem algumas questões de ter lido o livro, tem algumas questões que são de interpretação de texto, tem algumas questões que são de você ter que saber gramática. Então, é um conteúdo que ele é mais simples do que o de exatas, em termos de complexidade. O que acontece com muita gente? O que aconteceu comigo? Às vezes a gente negligencia o conteúdo por ele parecer mais simples. A gente é assim, não adianta. Nós fazemos isso, tá bom? Então, fica de olho nisso aqui, ó. Se você tiver esse padrão de notas na primeira etapa, a chance de você passar é grande, tá? Agora, na segunda etapa já é um pouquinho diferente. Vamos pegar a segunda etapa aqui, colocar aqui do lado. Segunda fase não tem inglês, então eu posso até deletar inglês. Ah, e outra informação importante. Se a prova de inglês você precisa ter só 5 acertos, então não vale a pena você fazer a prova toda. Você faz, sei lá, 7, 8 questões, o resto você chuta e usa mais tempo para você acertar mais questão em matemática. Eu falo isso aqui, geralmente o pessoal não presta atenção, né? Aí quem presta, passa. Então aqui, ó, no ITA, na prova aberta, tem 10 questões, tá? E a prova de português não é português, é redação. E é uma questão só que ela vale 10 pontos. Então eu vou colocar aqui um 10 só para dizer a pontuação, tá bom? Para ficar mais fácil. Olha só, pensa comigo. Tradicionalmente, a nota do pessoal do ITA na prova de português que passa é baixa. Né? Vamos dar uma olhada aqui de novo. Português. Deixa eu voltar aqui nas estatísticas do vestibular, pegar o último vestibular. Vamos olhar aqui. Redação. Redação, presta atenção. Redação, 5,38. E é a nota mesmo da segunda fase, tá? A próxima, 6,47. A outra, 6,10. A outra, 5,38. A outra, 6,52.
Aí começou a repetir, 6,47. Então, se você presta atenção nisso aqui, cara, porque isso aqui é muito importante. Pensa comigo. Você está concorrendo numa prova que 20% da nota é redação. Aí, os seus concorrentes que vão passar, eles tiram, em média, 6, no máximo 6,5, a maioria tira 5,5 na redação. A nota deles está aqui. Se você tira 7,5, 8, a sua nota nas outras não precisa ser tão alta. Entendeu?